Vou falar agora sobre como foi que eu comecei a viajar sozinha. Bom, isso aconteceu, eu poderia ser bem clichê e falar, aconteceu depois de um término de um relacionamento super longo, que eu precisava me reinventar, eu tinha que viajar. Até foi por causa de um término, mas não foi nada assim tão com esse tom de drama. Não drama, gente. Tem gente que realmente acontece isso e ok, é muito, né, da experiência da pessoa, mas no meu caso foi um pouco diferente. Eu sempre gostei de viajar. Quer dizer, quando eu era criança, eu vim de uma família pobre, mas eu sempre olhava os lugares nos livros, nas revistas, assim, de viagem que meu pai tinha, sabe? E eu pensava, cara, um dia eu quero conhecer esse lugar, onde eu vou pra esse lugar. E, tipo, às vezes eram até, tipo, lugares muito bobos, sabe? Por exemplo, eu sou do Rio, então eu queria, ai, não, eu quero conhecer Búzios, eu quero conhecer Arraial do Cabo. Coisas assim que ainda, quando eu era criança, eu não tinha ido. Então, quando eu comecei eu me formei, comecei a trabalhar, ter o meu dinheiro, e aí eu comecei a viajar para os lugares. E nessa época eu tinha um namorado, né? E a gente viajava para todos os lugares. Na verdade, eu era louca da viagem, porque eu ficava, não sei se alguém lembra aí do Peixe Urbano, do Groupon, e aí eu ficava enlouquecida procurando as ofertas de peixe urbano de Groupon para ir para tudo quanto é lado. Era é, trilha na Floresta da Tijuca, fim de semana em Cabo Frio, passeio de barco na Ilha Grande, passeio de barco em Arraial do Cabo. Então, e eram tipo super baratos. E aí eu comecei a viajar, na verdade, foi assim. Eu me lembro que eu comprei uma promoção para Visconde de Mauá. Visconde de Mauá é uma vilazinha super charmosa que fica ali já no sul, no sul do Rio de Janeiro, quase ali com a divisa com São Paulo. Na verdade, ela faz divisa com Minas Gerais, é super delícia. Então, foi a minha primeira viagem, né? Com esse namorado que eu tinha. Eu lembro que na época eu aluguei carro e tinha pouco tempo que eu dirigia, então foi assim, a aventura. E daí eu não parei mais. E aí calhou de que esse relacionamento chegou ao fim, depois de quase 7 anos. Só que eu queria continuar viajando, né? Eu não queria parar de viajar só porque eu não tinha uma companhia. E os meus amigos tinham gostos diferentes, ou situações financeiras diferentes da minha, ou não tinham tempo, não batia, ou as agendas, né? E aí eu comecei a pensar, se eu for sozinha? E se eu for sozinha? E aí nessa época eu comecei a futucar um monte de grupos no Facebook de mulheres que viajam sozinhas, mulheres viajantes. E aí eu comecei a ler os relatos, as histórias, e eu comecei, eu acho que é possível. Eu vi ali uma possibilidade. Então eu vi uma promoção, né, de passagem aérea. E aí eu escolhi assim um destino meio, não foi tão aleatório, mas foi aleatório. Decidi vou para Curitiba. Curitiba é uma cidade verde, tem uma boa oferta, né, de transportes públicos. E eu queria conhecer, né, porque como eu tinha feito faculdade de arquitetura, eu tinha muitas referências, assim, sabe, sobre a cidade e tal. E aí eu comprei a passagem aérea, reservei um hostel, né, porque primeiro porque era mais barato, e segundo porque eu ia ter companhia, eu não ia ficar completamente sozinha. Eu peguei um dormitório, uma cama em dormitório feminino, né, claro, e, e fui. E assim, o interessante foi que nessa época eu tinha me separado, já tinha um tempo já, tinha uns meses que eu tinha me separado, mas eu tava conhecendo a, o, a pessoa com quem eu me relacionei durante 5 anos. E eu já cheguei nessa relação assim, falando, ó, vou viajar sozinha, tá bom pra você? Ok, é isso. E foi assim que funcionou. A gente ficou junto esse tempo. E eu tinha as minhas viagens sozinha, ele também tinha as deles, e era uma coisa que super funcionava. E foi muito legal, sabe?
E uma coisa até que eu não falei no primeiro vídeo, mas você viajar sozinha não quer dizer que, tipo, é solteira, só as solteiras viajam sozinha. Não, tem muita mulher que é casada, que tem namorado, até mesmo que tem filhos que viajam sozinha. Então, isso também não é um impeditivo para você viajar sozinha. Vamos lá. E aí eu fui para essa viagem, e nessa época eu tava fazendo terapia. E eu lembro de ter conversado isso com a terapeuta, que eu ia viajar sozinha, que era um passo importante, que eu tava me sentindo com medo, eu tava com muito medo, né? Porque eu não sabia, eu só tinha viajado de avião uma vez, que foi até perto, né? Porque eu fui pra Foz do Iguaçu, a minha primeira viagem pra fora do Rio, tinha mais ou menos um ano. E aí eu fui pra essa viagem pra Curitiba, e aí eu cheguei lá, me senti estranha, aí eu escrevi pra terapeuta, falei, ai, não sei, será que não sei, bate um estranhamento, né? Primeira vez que você se depara assim sozinha num lugar que você não conhece ninguém e que é totalmente estranho à sua realidade, né? Mas o legal também foi que antes dessa viagem, como eu disse, eu fazia parte, né, de vários grupos no Facebook de mulheres que viajavam sozinhas e elas costumavam falar: olha, tô indo pra tal lugar, de tal dia a tal dia, alguém tá disponível, companhia e tal, né, pra fazer interação. E aí eu tinha colocado que eu ia pra Curitiba. E aí uma das meninas falou, eu moro aqui e tal, vamos marcar de se encontrar. E a gente marcou, a gente se encontrou pra almoçar num dia só. Ela já tinha as programações dela e tinha o trabalho dela também. Eu acho que foi um feriadão, se eu não me engano, não me lembro exatamente. Mas ela estava trabalhando, eu acho que era feriado só no Rio. E a gente conversou, foi super legal, que ela me deu várias dicas da cidade. E eu fiz os meus passeios praticamente sozinha. Eu andei pela cidade sozinha, sempre pegando transporte público. Eu peguei os ônibus lá, a malha rodoviária lá é muito boa. E o passeio, eu comprei um passeio do trem da Serra do Mar, que era de Curitiba para Morretes, e depois tinha outra parte que é para Antonina. E foi assim, linda, linda, linda experiência. E nesse passeio eu conheci pessoas também, troquei ideias, tinha gente para tirar minhas fotos. Que eu acho que uma das partes muito difíceis de você ser viajante solo é você ter pessoas que tirem suas fotos e que elas fiquem boas. Isso é uma questão. Então, foi bem legal e eu passei também por vários pontos turísticos, né? Porque lá tem o ônibus de turismo, que agora eu acho que tem em várias cidades, né? Mas para mim isso era novidade. Você pagava um valor e você podia descer em 3, 4 pontos turísticos, né? Dentro daquele valor, num período determinado de horário, enfim. E aí eu fui, andei tranquilo, fui tranquila, fui, voltei e eu fiquei feliz, sabe? Com a minha experiência. Foi assim uma sensação de, nossa, eu fui capaz, eu consegui e eu quero repetir. E resolvi repetir a dose, depois, meses depois eu viajei, fui sozinha também para Ilhéus. E no ano seguinte eu dei um passo assim que foi ousado. Eu resolvi fazer a minha primeira viagem internacional. Eu fui fazer um intercâmbio em Buenos Aires. Eu fiquei 20 dias em Buenos Aires para poder estudar, né, espanhol. E essa viagem foi desafiante, porque essa eu fiquei realmente assim, me deu um choque tão grande quando eu cheguei, porque na verdade eu fui primeiro para passar o fim de semana em Montevidéu, né, no Uruguai, e de lá eu ia atravessar de barco para Buenos Aires. E não sei, me deu um estranhamento nessa viagem que no primeiro dia eu me senti mal e eu lembro que eu escrevi para esse meu namorado da época, meu companheiro na época, e falei: olha, pede para trocar minha passagem, que eu vou embora agora. Eu não quero ficar aqui, eu tô me sentindo sozinha e tal. E ele tentando me acalmar, tadinho. Ele: não, calma, dá mais um tempo, vê como você vai ficar, não faz isso, não vem agora. E depois do outro dia eu fui andar pela cidade, eu já me senti em casa e já desisti da ideia de ir embora e foi muito legal. E aí quando eu cheguei em Buenos Aires, o hostel que eu fiquei, eu descobri que tinha outras brasileiras lá, né? Na verdade eram muitas brasileiras, e uma delas ia estudar no curso que eu ia fazer. Então, ou seja, eu tive companhia para ir e voltar do curso todos os dias. E companhia para passear pela cidade também, né? Porque ela também era viajante e tal, tava viajando sozinha.
E foi muito legal isso. Por isso que eu falo essa questão das conexões, de você ir e ficar sozinha se você quiser, porque eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, eu não sou a pessoa comunicativa que chega nos lugares falando e tal. Eu sou muito na minha, mas eu consigo fazer, né, conexões com as pessoas. É só você estar disposto, né, estar aberto e acaba acontecendo, né, o nosso jeitinho. E foi assim que eu comecei a viajar e continuei viajando. Eu sempre organizei as minhas viagens, roteiro, compra de passagem, escolha de hospedagem também, que a maioria que tanto foram hostel. Houve ocasiões que eu não fiquei em hostel, que eu fiquei em hotel e tudo mais, mas a maior parte das vezes foi em hostel. E eu sempre gostava, né? Era bem legal. E eu acabei desenvolvendo, né, essa habilidade de conseguir me virar em diversas, assim, situações, sabe? E isso é isso que eu falo das habilidades que a gente desenvolve viajando sozinha, né? Essa questão da autonomia, de você saber chegar nos lugares, pegar informações, fazer um planejamento, né, de como vai ser sua viagem, o que que você vai fazer quando chegar no lugar, buscar o máximo de informações que você puder, se é um lugar que é seguro pra gente, né, se tem um certo risco ou se não tem, quais são os lugares mais legais para visitar, os turísticos ou não tão turísticos assim, mas que são muito legais de ver. Então acaba que você desenvolve, né? é, Essa capacidade, sabe, de planejamento, de conseguir se virar se acontece alguma adversidade e tudo mais. E é isso, eu espero que eu consiga, de uma forma, alguma forma, inspirar vocês a dar esse passo também, a viajar sozinha. Você que já viaja sozinha, você concorda comigo? Você teve essa vivência ou não? Você viajou sozinha uma vez e não quero mais porque foi o terror, ou não, eu amo viajar sozinha. Deixa aqui nos comentários e continue aqui seguindo no canal pra gente continuar aí nesse bate-papo sobre mulheres viajando sozinha. É isso, bora viajar sozinha.